Há dois anjos que têm nomes na Bíblia. O primeiro é Gabriel e o outro é Miguel. E na aula anterior estudamos sobre o anjo Gabriel e agora nessa aula nós vamos considerar o que a Bíblia fala sobre o arcanjo Miguel. E eu enfatizo o que a Bíblia fala porque há tantas seitas e movimentos que enfatizam anjos que muitas vezes querem colocar Miguel em uma posição que a Bíblia não revela. Há seitas que querem dizer que Miguel é Jesus. Há muita confusão. Nós somos um instituto bíblico. O nosso foco não é pegar ideias de outros livros. O nosso foco não é inventar coisas, nem declarar as nossas opiniões como se fossem a verdade. Isso não é fácil. Muitas vezes as nossas opiniões são bem fortes, eu admito, mas nessa aula vamos tentar entender muito bem que o foco é somente o que a Bíblia fala. Isso não quer dizer que nós não podemos mencionar opiniões ou ideias ou outros escritos, mas vamos esclarecer o que vem da Bíblia e o que não vem da Bíblia. Vamos começar agora então no Velho Testamento, no livro de Daniel. É o único livro velho testamentário que enfatiza ou que fala do anjo Miguel. E daí no Novo Testamento nós notamos os livros de Judas e Apocalipse, também falando desse arcanjo. Aqui nós vemos o nome Miguel em capítulo 10 de Daniel e também capítulo 12 de Daniel. O livro de Daniel, uma parte está escrito no hebraico. E essa palavra Miguel, no hebraico, quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus. Então, ele tem uma importância, nós vamos notar isso, e tem um nome muito especial. E nós também podemos notar, não é a única vez que se encontra essa palavra Miguel no Velho Testamento. Na verdade, além das 3 vezes que se encontra esse nome no livro de Daniel, se encontra mais 10 vezes no Velho Testamento, nas genealogias, ou listas de nomes de pessoas. E quando se encontra essa palavra na Bíblia portuguesa, quando não se refere ao anjo Miguel, então a tradução ou é Micael ou Mical. Você pode achar isso em Números 13, 1 Crônicas 5:13 e 14, 1 Crônicas 6:40 e 7:3 e 8:16, 12:20, 27:18 e também 2 Crônicas 21:2 e Esdras 8:8. Esdras 8:8. E tudo isso está na apostila, então vocês podem conferir estas coisas. Mas isso quer dizer que não é somente um nome de anjo, também tem homens na Bíblia que têm esse nome. Mas nosso foco não é o nome, o nosso foco é essa pessoa muito interessante no livro de Daniel e também nos livros de Judas e Apocalipse no Novo Testamento. E além do nome, Miguel também tem alguns títulos bem especiais também. Então, vamos notar alguns títulos desse anjo que chama tanta atenção entre as pessoas que, sabe, seitas e outros que querem adorar ele e tudo. Como eu falei, o foco nosso não é entrar nessas coisas, é simplesmente ver o que a Bíblia fala sobre ele. A ideia, então, é limpar as nossas mentes de coisas, opiniões, ideias, falsa doutrina sobre esse anjo e simplesmente falar, ok, bom, vamos ver o que a Bíblia fala. E aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 13, nós notamos o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, um título, ele é um dos primeiros príncipes.
Uma das coisas que nós estamos notando nesse estudo sobre angelologia é que existe uma hierarquia de autoridades diferentes entre os anjos e também entre os demônios. E deixe-me só ler para enfatizar isso. No livro de Colossenses, capítulo 1, a Bíblia enfatiza umas distinções ou diferenças em autoridade ou posição entre esses seres celestiais. Diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, falando de Jesus, que ele criou todas essas coisas para ele mesmo. Então, quando nós consideramos Miguel, ele tem uma certa posição nessa hierarquia de anjos. E a Bíblia diz aqui com esse título que ele é um dos primeiros príncipes, que nos mostra que com a palavra primeiros, que é uma palavra usada para querer dizer simplesmente o primeiro numa série, e ele é um dos primeiros. E isso também nos mostra que ele não é o único, né? Ele é um dos primeiros príncipes. E a palavra príncipe, enfatizando essa hierarquia, mostra que ele tem um certo tipo de poder, de autoridade que nós vamos imaginar outros anjos não têm. Mas nós não podemos dizer que ele é o único príncipe, mas que ele é um dos príncipes entre os anjos. E a palavra príncipe quer dizer chefe ou líder, um que tem autoridade, talvez como a Bíblia usa a palavra em Colossenses e Efésios e outras passagens, potestade. Então, a nossa conclusão é que ele é um dos primeiros, mas não é único, e ele tem autoridade como um príncipe. No mesmo livro de Daniel, capítulo 10, vamos para o último versículo do capítulo, onde diz aqui em versículo 21, mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Agora, então, outro título, não somente um dos primeiros príncipes, mas vosso príncipe. E aqui há outro anjo que está explicando isso para Daniel. E Daniel, quem era ele entre todos os príncipes? Ele fala aqui sobre o príncipe da Grécia, em versículo 20, o príncipe dos persas, em versículo 20, nós estamos vendo então outros príncipes em regiões do mundo, ou seja, anjos, demônios, sabe? Um sistema nessa terra, mas é um sistema invisível. E esse anjo, falando sobre Miguel para Daniel, disse, vosso príncipe. Quem era Daniel? Daniel fazia parte do povo de Deus no Velho Testamento, especificamente os judeus. Eles estavam na Pérsia, era Babilônia, Pérsia entrou, agora esse é o terceiro ano de Ciro, um rei da Pérsia. Pode ler isso aqui em versículo 1 do mesmo capítulo, onde diz no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel. E esse rei Ciro, ele é interessante, a Bíblia chama ele o ungido do Senhor, que quer dizer Messias, é só que ele não é o Messias, mas ele foi escolhido por Deus para liberar o povo judaico, para voltar para Israel, reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Uma história muito, muito interessante. Então, povos diferentes com príncipes diferentes, os persas, pessoas da Grécia, etc. Mas agora, falando sobre Miguel, nome específico, de um anjo específico, ele é um príncipe de um povo específico, o povo de Daniel. Porque ele não disse aqui somente em versículo 21, teu príncipe, tipo sendo o príncipe somente de Daniel, mas disse aqui
Miguel, versículo 21, vosso príncipe, falando do povo de Israel. Então, aparentemente, Deus revela aqui que Israel tem seu próprio anjo, seu próprio príncipe angélico, ok? Então, e ele, pelas coisas que nós vamos notar aqui, ele tem poder, ele sabe batalhar, ele é muito especial para Deus. Deus escolheu esse anjo para ser o príncipe do povo de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. E ele não parou de ser o príncipe desse povo, nós vamos notar isso em outras profecias. Inclusive, vamos para o capítulo 12 de Daniel. Lembra, nosso foco é ver o que a Bíblia fala. Então aqui, continuando com os títulos do anjo Miguel, diz aqui em Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Qual é o título aqui? Versículo 1 de Daniel 12, o grande príncipe. O grande príncipe. Então aqui enfatizando que quando você compara esse príncipe com outros príncipes, Miguel é o grande príncipe. Olhando para trás e vendo em capítulo 10, versículo 13, falando sobre... deixa-me ver aqui. Vamos ver aqui, versículo 20. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Nós acreditamos, pela linguagem aqui, versículo 20, especificamente a palavra pelejar, que quer dizer batalhar ou lutar, que esses outros príncipes provavelmente não são anjos do jeito que Miguel é, mas são anjos caídos, ou em outras palavras, são demônios. E esses demônios perderam a sua glória com Deus, não todo o poder deles, como pecadores nessa terra. Quando você peca, você não morre automaticamente. Você morre com o tempo, quando Deus decidir que você vai morrer. E aqui, Deus não está jogando instantaneamente os demônios no inferno. Na verdade, eles caíram para a terra e estabeleceram com Satanás uma hierarquia, um tipo de reino. É um reino mesmo. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo. Então, em certas regiões do mundo, talvez todas as regiões do mundo, há príncipes de poderes ou autoridades diferentes. E cada um tem sua importância no reino de Satanás, mas há um povo que é um povo nacional, é o povo de Israel, que tem o grande príncipe, Miguel. Então, e ele é muito importante para a nação, para o povo judaico, etc. Também tem mais um título, eu já mencionei várias vezes, e precisamos ir ao Novo Testamento e o penúltimo livro. E vamos ver aqui, o livro de Judas não tem capítulos, vamos para o 9º versículo. Diz aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui ele recebe o título de arcanjo. E a ideia de ser arcanjo é ser um anjo superior aos outros anjos. A linguagem na Bíblia, quando nós estamos estudando essas coisas, não nos dá uma ideia de quantos arcanjos há. Talvez há 2 ou 3 ou 4. Muitos acreditam que há 3 arcanjos, que são Gabriel, Miguel e também Satanás antes de cair. Escritos
que não estão na Bíblia, nós não podemos dizer que são escritos inspirados, que dizem que há 7 ou 10 arcanjos e dão nomes como, se eu não me engano, Rafael e outros nomes. Novamente, existem essas coisas, mas nós não podemos depender dessas coisas. A Bíblia não revela essas coisas. Há escritos antigos de não sei quando, entre os judeus, de uma coisa que Deus deu para o povo por um período temporário, falando mais sobre essas coisas. É muito possível. Por exemplo, Jesus, vocês acham que ele pregou mais coisas do que se encontra nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João? Eu tenho certeza, especialmente com o que João falou, dizendo que se você colocasse na Bíblia tudo que Jesus fez, não teria como, né? Seria impossível, tanta coisa. Então, nós não podemos dizer que nós temos tudo que os nossos antepassados tinham. Mas podemos dizer o seguinte, nós temos tudo que Deus quer que tenhamos hoje. E a nossa fé é o seguinte, Deus preservou para nós tudo que precisamos. Nós acreditamos que, por exemplo, a Bíblia é a palavra completa de Deus. Então, nós não temos problema em dizer, talvez Deus falasse algo para Eliseu, Elias ou outra pessoa antigamente para um momento específico e Deus não colocou na Bíblia. Tudo bem. Era para aquele momento, para algo que Deus não precisava guardar para sempre e ao longo do tempo sumiu. Nós não temos problema com isso. Mas hoje entendemos, isso é tão importante, que a Bíblia é suficiente e nós não precisamos de mais nada. Inclusive, eu gostaria de destacar isso, salientando uma passagem escrita para Timóteo pelo apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, diz aqui em versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeita e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, aqui, falando da Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quer dizer, veio de Deus. Deus soprou, vamos dizer, nas velas e deu movimento para a criação da Bíblia, inspirando as Escrituras e os escritores para que nós pudéssemos ter uma cópia completa e perfeita da palavra dele. E ele diz aqui, porque então é importante enfatizar isso, em versículo 17, para que, nós temos a Bíblia, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, completo, e perfeitamente instruído, sem buracos ou furos no nosso entendimento, para toda, ele não diz algumas, mas toda a boa obra. Então, com essas palavras, perfeito, perfeitamente instruído, toda a boa obra, ele está enfatizando aqui, com as Escrituras você tem tudo. Então, em toda a minha vida, lendo a Bíblia, eu sei que a Bíblia não fala tudo, mas fala tudo que Deus quer me mostrar. E quando eu leio a Bíblia, eu não fico pensando, mas eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Eu preciso de livro 67 na Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 e eu digo, eu preciso de livro 67. Não, eu não preciso para servir a Deus. Eu não preciso disso. Na verdade, quando eu estudo a Bíblia me leva de volta para a Bíblia. E quando eu preciso interpretar uma passagem, há uma outra passagem na Bíblia que interpreta a primeira. A Bíblia é um livro incrível.
É a palavra de Deus. Então, pessoas falam coisas sobre isso e aquilo. Tranquilo, fala o que quiser, mas quanto a mim, sendo um crente, eu creio na Bíblia. O nosso Instituto Bíblico Batista Independente, enfatiza a Bíblia sendo a palavra de Deus. Sendo de uma igreja batista, nós focamos no estudo na Bíblia. Nós não queremos acrescentar mais nada para a Bíblia. E em 3 vezes nos livros de Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse, Deus enfatiza: você não deve de jeito nenhum acrescentar para a Bíblia. E as pessoas querem acrescentar coisas para o que a Bíblia diz. Nós não queremos cair nesse erro. Então, a Bíblia fala muito sobre o arcanjo Miguel? Não fala muito. Isso deixa-nos com dúvidas, queremos entender outras coisas? Sim, mas tudo bem. A nossa fé não depende de entendimento completo. A nossa fé depende do caráter de Deus. E Deus é fiel. Então, quando nós não sabemos de algo, nós podemos ter certeza que Deus sabe e Ele vai tomar conta das coisas. Ele é sábio, Ele é todo-poderoso, Ele nos ama, nós estamos bem. Vamos ficar voltando para a palavra dele para ver o que Ele nos deu aqui. Um monte de livros aqui, muita revelação, um livro maravilhoso. Eu estudo esse livro todos os dias. E eu nunca achei o fim da Bíblia. Eu li de capa em capa, nem sei quantas vezes. Eu nunca achei o fim. É um livro maravilhoso. Dizendo isso, irmãos, vamos voltar para Miguel e ver as funções de Miguel. Podemos voltar para o Velho Testamento, o livro de Daniel, capítulo 10. E nós notamos aqui, em versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ok, o que aconteceu aqui? Nós estamos notando primeiro, Miguel ajuda outro anjo. Aqui nessa passagem, ele chegou para ajudar. No 3º ano de Ciro, Daniel teve uma visão, uma revelação, uma palavra dada para ele. E nessa revelação, em versículos 5 e 6, Daniel, ele vê um homem interessante, vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E se você comparar esse homem aqui com Ezequiel 1, versículos 26 a 28, e Apocalipse 1, 13 a 16 e 2 a 18, você chega à conclusão que é muito provável que esse homem aqui, vestido de linho, é Jesus. Daí, Daniel recebe a revelação, os outros que estão com ele não recebem a revelação, mas percebem algo que está acontecendo e eles ficam com medo. Até Daniel sofre aqui um pouco, vamos ver aqui versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono com o meu rosto em terra. Daí, parece que outro vem, que eu vou dizer, se o primeiro é Jesus, e é muito provável, esse aqui é um anjo. E diz aqui, versículo 10, e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ok? Então, chegou essa aqui e começou a conversar com ele e dá para ver que é um tipo de anjo. E daí em versículo 13 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Esse anjo que está conversando com Daniel está dizendo, o príncipe do reino da Pérsia estava resistindo ele. Daí Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar esse outro anjo. E ele continua falando, eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, segundo essa passagem aqui, ele ajuda. Em versículo 21, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. E esse anjo, talvez seja outro anjo pela linguagem de versículo 16, mas estamos notando aqui que Miguel chegou para animar esse anjo. Então ela está ajudando, está animando. Agora nós notamos em capítulo 12, versículo 1, e naquele tempo se levanta Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então Miguel ajuda
outros anjos, especificamente durante uma batalha celestial na época de Daniel. Mas aqui, passando um monte de anos durante a tribulação, porque o fim de Daniel 11 e Daniel 12 enfatizam o tempo da tribulação durante o anticristo. Israel vai ser atacado e diz aqui em versículo 1 que Miguel vai se levantar a favor de Israel. Ele vai ter uma missão para ajudar a nação, o povo de Israel durante a tribulação. Faz parte da função dele. Agora, em Judas capítulo, o único capítulo, mas versículo 9 diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui, irmãos, nós notamos um tipo de luta contra o diabo, pelo menos uma luta de palavras sobre o corpo de Moisés. A passagem dá tão pouco número de detalhes que é difícil saber o que está acontecendo. A maior parte dos estudiosos que eu conheço acreditam que o corpo de Moisés é especificamente, literalmente isso, o corpo de Moisés. Alguns acreditam que tem a ver com o corpo de conteúdo dos escritos de Moisés, ou seja, os livros de Gênesis a Deuteronômio. Mas sabendo que Deus escondeu o corpo de Moisés, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Então, nós podemos, ou sepultado, né? Nós podemos entender que está falando sobre o próprio corpo físico de Moisés. E o que aconteceu? Há um debate sobre isso, mas aqui nós notamos como em uma luta, pelo menos de palavras, Miguel disse para Satanás, o diabo, o Senhor te repreenda. Algo aconteceu aqui, mas a Bíblia não dá muitos detalhes. Agora vamos para o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. E aqui, versículos 7 e 10. Esse evento aqui, durante a tribulação, então não aconteceu ainda. Note aqui, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão aqui é novamente o diabo. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nós entendemos que anos atrás, antes da queda de Adão no jardim, Satanás já foi lançado do céu. Jesus fala sobre isso como um relâmpago. Ele viu Satanás cair do céu para a terra. Satanás está aqui com o reino dele, mas ele ainda vai para Deus para acusar o povo de Deus. Por exemplo, você pode ler sobre isso no livro de Jó. Nessa história aqui, aparentemente, ele vai parar de ter esse acesso. Por causa de quem? Por causa de Miguel. Esse arcanjo de Deus vai ser permitido por Deus para lançar fora do céu o diabo de uma forma permanente. Ele vai perder acesso. E você pode ler como isso aqui vai causar mais raiva no diabo por causa disso. Então, ele vai ter grande ira. Agora, dizendo tudo isso, nós entendemos o nome dele, qual é o significado, os títulos dele e as funções dele. Vamos terminar agora, voltando para Daniel de novo, para simplesmente ver essas histórias, o que aconteceu com Miguel. E daí, nós chegamos à conclusão dessa aula sobre esse
arcanjo, Miguel. Ok. No livro de Daniel, Deus dá várias profecias para Nabucodonosor e também para Daniel sobre o que estava acontecendo e o que vai acontecer. Daniel, ele era um homem muito especial, porque a Bíblia não fala sobre as falhas de Daniel, como você vai ver em Moisés, ou em Arão, ou em Davi, ou Pedro, ou Paulo. Daniel não. E Daniel, ele era um homem de intensidade na questão da oração. Daniel, ele se humilhava e Daniel buscava compreender a vontade de Deus. Era muito importante para ele. E Deus notava isso. Deus considerava Daniel um homem precioso. E quando Daniel começava a orar, especialmente por períodos bem longos, Deus enviava Gabriel para ele e Miguel para, ou não Miguel para ele, mas outro anjo que falava de Miguel para ele. Eu digo outro anjo, eu não sei se é o mesmo, não fala que é o mesmo, então eu acredito que é outro. Mas aqui, por exemplo, Daniel 9 diz aqui em versículo 23, no princípio das tuas súplicas, ou seja, orações, saiu a ordem e eu vim para todo declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, Deus deu para ele ali uma visão do passado e do futuro, versículos 24 e 26, algo que já tinha acontecido nos dias de Daniel, e versículo 27, o que vai acontecer. Aqui em capítulo 10, no terceiro ano do rei da Pérsia, o nome dele sendo Ciro, Daniel está triste por 3 semanas. Veja aqui, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Alimento desejável ele não comeu, versículo 3, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, um tipo de, jejum aqui, um tipo de jejum, ele estava desesperado, ele precisava entender certas coisas. E um anjo vai aparecer, parece que Jesus aparece para ele. Note o que a Bíblia diz aqui sobre Daniel, em versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a, marca a palavra, compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus se importa com todos nós, com certeza. Porém, ele chama Daniel muito amado. Deus envia não somente Gabriel, mas também outro anjo, falando de Miguel, para, talvez mais do que um anjo, eu não sei pela linguagem aqui, talvez mais do que 2, 3, eu não sei quantos anjos, para ministrar, para ensinar, para dar revelação para Daniel, porque ele queria compreender. Ele buscava um entendimento. Ele não aguentava ver a situação sem, entender o que ele precisava entender. E Deus valorizava isso. Às vezes as pessoas criticam o homem que quer estudar a palavra de Deus, ou a mulher que gosta de ler a palavra de Deus e estudar ela. Mas aqui nós notamos algo diferente. Ele orava e orava. Imagina alguém fazendo jejum desse por uns 20 dias, 21 dias, e você, o que você vai, nossa, você está levando muito a sério isso, você está ficando doido, ficando louco. Daniel não, Deus falou, você é muito amado, Daniel, muito amado. Daí ele envia esse anjo e diz aqui, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, Deus estava dizendo, na hora que você começou assim, Daniel, eu já estava pensando em você, e Deus enviou esse anjo. Ele diz aqui no fim de versículo 12, eu vim por causa das tuas palavras. Então, esse anjo, Deus falou para ele, vai lá para Daniel. É só que, irmãos, Deus, ele é todo poderoso, mas ele dá poder, ele dá autoridade, ele dá, vamos dizer até algo mais, ele dá vida para o reino angélico
e para o reino humano. Então, dando tanto poder e autoridade para esses lugares ou esses reinos, Deus não simplesmente pega um anjo e coloca na terra, você vai fazer algo agora. Não, o anjo tem que literalmente viajar, vamos dizer, ao nosso entendimento, da presença de Deus, ou de onde o anjo recebe a mensagem, a ordem, para a pessoa que tem que receber a mensagem. Dizendo isso, diz aqui em versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, o tempo que Daniel estava orando. Havia uma luta entre o príncipe do reino da Pérsia e esse anjo. Entendendo isso, Deus está falando sobre um lugar na terra, a Pérsia, mas dizendo aqui que Miguel era um dos primeiros príncipes, falando em Judas que ele era um arcanjo, ou é um arcanjo, nós precisamos entender que esse príncipe aqui é provavelmente um anjo também. E não anjo inocente e santo, mas um anjo caído, ou seja, um demônio. E nós entendemos, especialmente através de Daniel 10:13, mas há outros versículos também que futuramente vamos notar, que há regiões e poderes e que os anjos, deixe-me começar assim, os demônios estabelecem o reino deles, algo organizado com os governos, os tronos, a política do mundo. Eu não sei como tudo isso funciona. É difícil explicar isso. Mas na Pérsia havia um príncipe diabólico, um demônio, resistindo esse anjo. Ele precisava chegar no lugar de Daniel e não conseguiu automaticamente. Graças a Deus, outro anjo muito importante chegou. O nome dele era Miguel, um dos primeiros príncipes. Diz que ele veio para ajudar esse primeiro anjo e esse anjo diz que ficou ali com os reis da Pérsia. E agora ele fala aqui em versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Então ele vai revelar coisas para Daniel compreender o futuro, porque a visão é ainda para muitos dias. E vocês podem ler o que ele vai falar para eles sobre essas coisas, o que acontece com Daniel, que Daniel explica aqui, porque Daniel perde o fôlego, está muito fraco por causa disso. Mas diz aqui em versículo 19, anima-te, sim, anima-te. E vamos para o versículo 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, esse anjo que conversava com Daniel falou, eu vou ter que pelejar. Então, esse anjo vai para o príncipe dos persas, que eu entendo é o mesmo príncipe do reino da Pérsia, em versículo 13, que já lemos. E ele diz que quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. O príncipe da Grécia provavelmente é outro demônio, porém, ligando com o que aconteceu, especificamente capítulo 11, versículos 3 e 4, esse poder diabólico, esse demônio, opera através do homem chamado Alexandre o Grande, que saiu da Grécia e venceu um monte de nações. E aqui nas profecias dadas para Daniel, Deus está dizendo, olha, Daniel, há poderes celestiais, há poderes diabólicos que estão operando de uma forma invisível. E nesse momento, vendo a humildade do teu coração, Daniel, eu vou te explicar algumas coisas, que há muito mais que está acontecendo por trás do visível que você não vê. Versículo 21, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele senão Miguel, vosso príncipe. Eu não sei porque somente Miguel ajudou esse anjo. Eu não sei se
os outros anjos estavam ocupados com outras situações. Eu não sei explicar. Eu não posso especular. A Bíblia não fala aqui. Mas Miguel, esse grande príncipe de Israel, ele ajudou esse anjo. Daí, há uma grande profecia em capítulo 11, que enfatiza o que ia acontecer, etc. Até que versículo 35 e versículos 36 até o fim fala sobre o anticristo, coisas muito importantes e interessantes, enfatizando o que não tem acontecido ainda, vai acontecer durante a tribulação. Mas isso nos leva para a tribulação e para capítulo 12, versículo 1. E dizem, naquele tempo se levantará, versículo 1, Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E vocês podem ler o resto aqui, mas eu não vou dizer que Miguel estava dormindo e que, tipo, hoje, durante a época da igreja, enquanto Deus não está fazendo muito com Israel, como ele está fazendo com a igreja, sabe, Miguel está dormindo, está de passeio. Não, ele não está de férias. Eu não sei o que os anjos fazem. Inclusive, hoje mesmo eu estava me perguntando, sabendo que Deus criou os anjos para ajudar o povo de Deus, ele criou isso, mas quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha criado também os anjos. Eu me pergunto, o que os anjos estavam fazendo antes de cada anjo ir para cada homem, cada nação, etc. Eu não sei. Eu não sei o que os demônios estavam fazendo também. Quando eles caíram aqui na terra, eles só tinham Adão e Eva. É muito difícil saber. Mas nós sabemos que há milhões de anjos e de demônios que estão fazendo coisas hoje. A Bíblia fala sobre lutas, sabe, pelejas, coisas acontecendo, e Miguel vai se levantar. Nós sabemos que durante a tribulação, a nação de Israel vai ser o foco de novo e vai passar por muita dificuldade. E vai ser protegida. E nós entendemos que essa proteção até aqui vai ser pelo arcanjo Miguel. Agora vamos para o livro de Judas. E Judas, ele conta essa história, irmãos, que ele não achou no Velho Testamento. Não está no Velho Testamento. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, versículo 9 de Judas, disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas onde tem isso na Bíblia? Não tem, somente aqui. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E aqui o contexto é o seguinte: tem pessoas tão rebeldes que falam mal de autoridades. Ele diz: mas nem esse arcanjo Miguel, que tem tanto poder, tanta autoridade, é o grande príncipe da nação de Israel, nem ele vai simplesmente falar qualquer coisa para Satanás. Provavelmente reconhecendo, eu tenho a minha posição, as coisas que eu posso fazer, e se eu não tenho permissão para agir contra Satanás, o máximo que eu posso falar é: Deus vai lidar contigo. Eu não vou nem falar: você é estúpido, você é burro. Não, esse arcanjo Miguel, ele nunca vai nem falar isso. Por causa disso, irmãos, eu não acho uma boa ideia brincar com as palavras diabo e Satanás e inferno e tudo. Eu não acho uma boa ideia. Eu não acho bom usar essas palavras como um tipo de palavrão. Eu não acho bom falar piadas, contar piadas com o diabo. Eu não acho uma boa ideia. Se o arcanjo Miguel não fala isso, também eu não vou falar isso. Isso também nos mostra que o arcanjo Miguel, ele era grande e poderoso, mas também ele tinha certos limites. Então, ele não é Jesus, ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus. Aqui, dizendo aqui, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele estava dizendo: olha, eu não sou o Senhor. Eu sou o arcanjo, eu sou diferente. Então, eu não tendo a autoridade nesse momento para falar algo ou fazer algo.
eu vou deixar Deus lidar contigo, diabo. Ok? Então, essa é a ideia aqui. Há um livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés. É um livro escrito por volta do primeiro século DC e nós não temos uma cópia completa desse livro. Mas esse livro fala sobre uma conversa entre Moisés e Josué. Sabe, Josué, ele tomou conta de Israel após a morte de Moisés. E esse livro não está na Bíblia. Tem algumas coisas meio estranhas, tipo Moisés dizendo que ele é o mediador, que na verdade o único mediador é Jesus. Mas o problema com esse livro é que o início do livro não existe, nós não temos, ninguém tem cópia, pelo menos o que nós sabemos ninguém tem, e também o fim do livro ninguém tem. Mas muitos acreditam e falam isso enfaticamente, que essa história aqui veio do livro Assunção de Moisés. É só que nós não sabemos, porque nós não temos nada na parte do livro que existe até hoje. Não existe essa história aqui. Alguém pode até dizer, então, talvez Judas simplesmente pegou uma história de um livro apócrifo que não era nem a verdade, só para estabelecer um ponto aqui. Talvez, eu não sei, mas pelo jeito que está escrito aqui, parece que realmente aconteceu, porque está na Bíblia, Deus não fala que era somente uma historiazinha, tipo para crianças ou algo assim. Não diz isso. Existe a possibilidade que essa história estava em outro livro, tipo a Assunção de Moisés, e perdemos esse livro porque Deus não queria que fizesse parte da Bíblia, mas o que tinha naquele lugar era a verdade. E Deus colocou aqui no livro de Judas. Sim, existe essa grande possibilidade. E, na verdade, a Bíblia fala sobre outros livros escritos entre os judeus, etc. Mas Deus, na soberania dele, decidiu não colocar na Bíblia. E aceitamos isso, estamos bem com isso. Aí eu conheço pessoas que ficam preocupados com, mas há outros livros escritos. Mas Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe preservar a palavra dele. Se Ele não quiser colocar na Bíblia, nós estamos bem. Todos esses séculos, Deus está fazendo tanta coisa tão boa com o povo de Deus, transformando vidas, salvando almas, dando um novo nascimento, autenticando a obra dele pelo poder do Espírito Santo. E de repente nós vamos nos preocupar com livros que ninguém sabe onde estão? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Podemos ler uma passagem dessa e nos perguntar o que está acontecendo aqui, e eu, pessoalmente, não entendo muito bem. Porque, interessantemente aqui, o arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas nós vamos ver no livro de Apocalipse que ele batalha contra o diabo. Inclusive, vamos ver isso. Vamos para Apocalipse 12. Então, em Judas, ele não quer nem falar coisas. Mas aqui em Apocalipse 12, diz aqui em versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. E alguém fala, mas se ele não quer nem falar nada para o diabo em Judas, por que ele está batalhando contra o diabo no livro de Apocalipse? Uma sugestão é que a história que Judas decidiu usar não era uma história verdadeira, somente uma ilustração para estabelecer um ponto no contexto do livro de Judas. Tudo bem. É difícil eu aceitar isso porque eu não quero dizer que não é verdade quando a Bíblia mesma não fala isso. Fala de uma forma que dá a ideia que é a verdade. Aconteceu uma briga sobre o corpo de Moisés. Outra ideia é que na época que aconteceu no livro de Judas, Miguel era arcanjo, mas não tinha permissão de Deus para fazer algo contra o diabo. Então ele falou, não é minha área, eu não tenho autoridade, o Senhor te repreenda. Beleza. E eu gosto muito dessa interpretação, porque Miguel não perde nada, Deus não perde nada, a Bíblia não perde nada. Nós vemos exatamente o que aconteceu, ou pelo menos o que Deus revela para nós. E nós aceitamos isso.
E aqui, em Apocalipse 12, versículos 7, 8, 9, etc., há uma batalha que vai acontecer. E Deus, aparentemente, vai dar autoridade para Miguel e os anjos dele, e ele vai vencer o diabo dessa forma. O diabo não vai poder entrar mais no céu. Interessantemente, aqui diz em versículo 7, Miguel e os seus anjos, que nos mostra que Miguel, ele vai ter na autoridade dele os anjos dele, ou seja, ele provavelmente já tem os anjos dele. Então nós podemos, por exemplo, pensar num general que tem outros soldados ou algo assim, mas uma hierarquia. E enfatiza isso nessa passagem aqui. Eu acho interessante todas essas coisas, porque estamos vendo como a organização também entre os anjos. E nós não queremos adicionar coisas para essas histórias, essas ideias, mas podemos tentar entender. Inclusive, por exemplo, no livro de Judas, quando diz que o arcanjo Miguel, conversava com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não repreendeu o diabo, mas falou, o Senhor te repreenda. Muitos acreditam que Deus queria esconder o corpo de Moisés e o diabo pensou, não, mas esse povo disse, eu gosto de cometer a idolatria. Se eles souberem onde está o corpo, então eles vão querer adorar o corpo de Moisés. E vai criar a pior idolatria. E que o anjo Miguel disse, não, de jeito nenhum isso pode ser feito. Nós precisamos esconder o corpo de Moisés. Mas tudo isso é meramente especulação. Talvez seja boa especulação. Eu não sei o que acontece nas conversas entre anjos e demônios, mas faz muito sentido essa ideia, porque com certeza o povo de Israel por muitos anos era um povo politeísta, querendo adorar vários deuses, ainda que a Bíblia deles fala, não, há um Deus só. Mas, afinal de contas, nós simplesmente não sabemos. A nossa conclusão é o seguinte, que Deus criou vários anjos. Um deles, sabemos, o nome dele é Miguel, ele é um arcanjo. Primeiro dos príncipes, ele tem autoridade, ele tem os anjos dele, ele sabe ajudar outros anjos, ele é o príncipe do povo de Israel e um dia ele vai se levantar para ajudar, para proteger o povo de Israel durante a tribulação. Ele luta contra o diabo, pelo menos com palavras em Judas, mas um dia ele vai lançar fora do céu Satanás, e Satanás não vai poder entrar mais no céu para acusar os irmãos. E naquele momento, Satanás vai saber que ele tem pouco tempo, e daí ele vai atacar fortemente. Tudo isso durante a tribulação. Então, esse, irmãos, é nosso estudo sobre o anjo, ou arcanjo, Miguel. Deus abençoe.